Olá, seja bem-vindo ao canal Quando a Vida Ensina. Hoje vamos mergulhar em uma história incrível da Bíblia. Uma daquelas que realmente nos faz pensar sobre como a vida pode dar voltas inesperadas. Já se sentiu como se estivesse vivendo uma grande injustiça, como se nada estivesse dando certo. Não importa o quanto você tentasse. Se a sua resposta for sim, a história que vamos explorar hoje foi feita para você. Ela nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ter desmoronado. É uma jornada sobre dor, traição, mas acima de tudo, sobre esperança e redenção. A passagem central que vai guiar a nossa reflexão de hoje está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. É quando José, depois de tudo que passou, se reencontra com seus irmãos e diz palavras que ecoam através dos séculos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Pense na profundidade dessa frase. Deus o tornou em bem. Ele não disse que Deus impediu o mal, nem que o mal não doeu. Ele reconheceu a intenção cruel por trás das ações dos seus irmãos, mas enxergou a mão soberana de Deus, transformando a pior das situações em algo bom. Essa é a chave para entendermos não só a história de José, mas também as nossas próprias histórias. Agora, vamos mergulhar de verdade nessa jornada. A história de José é uma montanha-russa de emoções. Ele era o filho favorito. Recebia presentes especiais. Tinha sonhos que indicavam um futuro grandioso. Isso, claro, gerou uma inveja mortal em seus irmãos. E o que eles fizeram? Eles o venderam como escravo. Imagine a dor, a traição vindo daqueles que deveriam protegê-lo. José foi levado para uma terra estranha, o Egito, separado de tudo e de todos que amava. Aos olhos de qualquer um, sua vida estava acabada. O jovem sonhador agora era um escravo. Mas mesmo no fundo do poço, José não perdeu sua integridade. Ele trabalhou com excelência na casa de Potifar, um oficial do faraó, e Deus o abençoou. Tudo o que ele tocava prosperava. Ele subiu de posição. Tornou-se o administrador de toda a casa. Parecia que as coisas estavam melhorando, certo? Mas aí veio outro golpe. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e ao ser rejeitada, o acusou falsamente de tentativa de abuso. Mais uma vez, uma injustiça terrível. José, que agiu corretamente, foi jogado na prisão. Pense nisso. Primeiro, traído pelos irmãos. Agora, vítima de uma mentira que destruiu sua reputação e sua liberdade. Na prisão, ele poderia ter se tornado um homem amargado, revoltado com Deus e com o mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo ali, no lugar mais sombrio, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Ele encontrou favor aos olhos do carcereiro e logo estava administrando a própria prisão. Foi lá que ele interpretou os sonhos de dois outros prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Ao copeiro, ele previu a libertação e pediu: quando tudo estiver bem contigo, lembra-te de mim. Mas o que aconteceu? O copeiro foi solto, voltou ao seu posto no palácio e esqueceu-se completamente de José. Mas 2 anos se passaram. 2 anos de espera, de silêncio, de um esquecimento que deve ter pesado muito. Aos olhos humanos, a história de José era uma sequência de fracassos e injustiças. Vendido, caluniado, esquecido. Cada porta de esperança que se abria parecia se fechar com mais força ainda. Era um beco sem saída atrás do outro. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Presos em situações que não criamos, sofrendo por coisas que não fizemos, esperando por uma mudança que nunca chega. É nesse ponto que a história de José se conecta profundamente com a nossa. Mas aqui está a virada espetacular. Deus não estava ausente. Ele não estava distraído. Cada passo doloroso, cada lágrima, cada dia na prisão fazia parte de um plano muito maior. Deus estava usando cada momento para moldar o caráter de José, para prepará-lo. O Egito, a escravidão, a prisão. Tudo isso foi a escola de Deus para o futuro primeiro-ministro. Ele aprendeu a administrar
a lidar com pessoas, a depender unicamente de Deus, a perdoar. Cada injustiça foi, na verdade, uma peça sendo cuidadosamente posicionada no grande quebra-cabeça divino. E então, o momento de Deus chegou. Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi aí que o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu que estava na prisão. José foi chamado à presença do faraó e, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele não apenas interpretou os sonhos, que previam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, mas também apresentou um plano detalhado para salvar a nação. Aquele jovem escravo, aquele prisioneiro esquecido, foi subitamente elevado à posição mais poderosa do Egito, abaixo apenas do próprio faraó. Percebe a grandiosidade disso? O poço, a escravidão e a prisão foram o caminho para o palácio. A traição dos seus irmãos foi o que o levou ao Egito. A falsa acusação o colocou na prisão, onde ele conheceu o copeiro. O esquecimento do copeiro o manteve na prisão até o momento exato em que Faraó precisou dele. Nada foi por acaso. Deus estava tecendo uma tapeçaria magnífica, e que pareciam ser nós e fios emaranhados do lado de baixo. Era, na verdade, um belíssimo bordado visto de cima. Deus usou o mal que fizeram a ele para cumprir um propósito gigantesco: salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família, incluindo os irmãos que o venderam. E como essa história se aplica a nós hoje? Talvez você esteja vivendo uma grande injustiça. Pode ser no trabalho, onde seu esforço não é reconhecido e outra pessoa levou o crédito. Pode ser na sua família, com traições e palavras que feriram profundamente. Pode ser uma doença, uma perda financeira, um sonho que foi interrompido. Você olha para sua vida e, assim como José, vê uma sequência de eventos que não fazem o menor sentido. Você ora, você clama, mas o silêncio parece ser a única resposta. A história de José nos ensina uma lição fundamental. Deus não desperdiça a nossa dor. Ele é um mestre em transformar caos em propósito. Aquele período difícil que você está enfrentando, aquela situação que parece um beco sem saída, pode ser exatamente a escola que Deus está usando para te preparar para algo maior. Quando a vida nos ensina através do sofrimento, Deus está nos ensinando através do propósito. Ele está forjando o nosso caráter, nos ensinando a depender dele, a perdoar, a ter paciência. Isso não significa que a dor não seja real ou que devamos fingir que não dói. José certamente sofreu, mas a diferença está na perspectiva. Podemos escolher focar na injustiça e nos afogar na amargura, ou podemos escolher confiar que, de alguma forma, em algum momento, Deus vai usar isso para o bem. Confiar que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o processo. A nossa parte é permanecer fiel, íntegro, como José, mesmo no poço, mesmo na prisão. A parte de Deus é transformar o mal em bem no tempo dele. Lembre-se, sua situação atual não é o seu destino final. A prisão não foi o fim da história de José. E esse vale que você está atravessando também não será o fim da sua. Olhe para a sua dor não apenas como um ponto final, mas como uma vírgula, uma preparação para o próximo capítulo que Deus está escrevendo. Ele pode e vai redimir sua história. Ele pode usar as maiores feridas para realizar os maiores milagres. Confie no processo, confie no autor da vida. Se essa história e essa reflexão falaram seu coração hoje, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se aqui no canal Quando a Vida Ensina para não perder nenhuma mensagem como esta. Deixe o seu curtir no vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil e precisa ouvir que Deus pode transformar qualquer situação. Obrigado por assistir e lembre-se, mesmo na injustiça, Deus está trabalhando. Até a próxima!